Paulista de 59. O senhor vivenciou. Como foi ganhar do Santos de Pelé após 8 anos sem ganhar nenhum título? Eu preparei essa pergunta porque eu acho que foi o seu primeiro título ali. Você devia ser adolescente, né, ali. Claro, porque eu já tinha 59 e eu estava com 12 de idade. Eu fui em vários jogos, né? Sim. E para muitos esse é um dos maiores títulos da história do Palmeiras, né? O Paulista de 59. Tem algumas coisas aí para ser considerada. Primeiro, nós ganhamos tudo em 50 e 51. Né? 5 títulos em 11 meses. As 5 coroas, né? 5 coroas. Aí nós passamos. Naquela época não se considerava nada que não fosse o Campeonato Paulista, até porque não tinha outro. Tinha o Rio São Paulo, então embrionário, era muito importante, e a Taça Cidade de São Paulo, que lotava estádio e tudo mais. As 5 coroas, 2 são a Taça Cidade de São Paulo. O que ocorre? A gente ficou de 51 a 58, 7 anos, sem ganhar do Corinthians em jogos do Campeonato Paulista. Isto na época era um tabu daqueles de... Hoje equivale a 30 anos, porque... Estavam começando o futebol. Não, tinha 3 times. Sim. E deviam jogar muitas vezes no ano, né? Não, tinha 3 times. Não, ao contrário, jogavam bem menos que agora. Jogava 2 vezes no Paulista e quando tinha, 1 vez no Rio São Paulo. Então jogava 3 vezes. Eram umas 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. ano. O calendário não era louco que nem hoje, não, né? Nem tinha time pra isso, né? Não, por exemplo, vocês têm que levar em conta que não existia televisão, nem internet. Tem molecada que vai ficar surpreso com essa informação. Não tinha internet, não tinha celular que fotografava. Aliás, não tinha celular, né? Então o senhor assistia ou na rádio ali, ou lá no estádio. Ou em loco. E quem era do interior? Jornal no dia seguinte. Ou quando qualquer folguinha o time ia fazer amistoso. Tá. Então os times grandes, qualquer folguinha do campeonato, pegava o trem e amistoso pelo interior todo. Tá. Então eles faziam 30 amistosos no ano, né? Às vezes até mais, porque qualquer folguinha ia o time lá. Quando não, ia o time reserva, desde que levasse o Valdemar Fiume e o Oberdan. Até depois que eles eram as estrelas, né? As estrelas. Então aí você vai ver muita fotografia aí de um time, só não conheço ninguém, tá lá o Fiume e o Oberdan. Então eles iam pro interior, o prefeito, a cidade parava lá. Então o que acontece? Ficou aí em 58, um ano antes de 59, logo, portanto, né? Nós tivemos 3 jogos que praticamente pro palmeirense foi uma coisa assim que tirou a gente do limbo. O 7-6 com o Santos, que é esse jogo... Nossa, absurdo. Intervalo 5-2 pro Santos. De repente, o Mazola e o Carabalo, o uruguaio, que não tem a documentação em ordem, não podia entrar nunca, né? Aí deixaram ele entrar esse dia, ele e o Mazola viram para 6-5 pra gente. Aí machuca o nosso goleiro. Não é como agora, que tinha substituição, então os reservas jogavam toda hora. Não. Às vezes o cara ficava 2 anos sem jogar nenhum jogo. O Fábio, em 51 no Mundial, ele estreou na semifinal do Mundial. Olha aí, estreou na semifinal do Mundial. Pois bem, em 58 machuca o goleiro, entra o Vitor, que era um goleiro de Sorocaba, juvenil, totalmente inexperiente. Aí o Pepe faz um gol de cabeça. O Pepe fez 400 e tantos gols pelo Santos, fez 2 de cabeça, esse. Nossa. Falta 5, 6 minutos para acabar o jogo. E o Pepe chuta de longe e faz os 7-6, quer dizer, 5-2 para ele, tá? 2-1 para nós, 5-2 para eles, 6-5 para nós e 7-6 para eles. Esse jogo já moveu. Aí tem Palmeiras e Vasco. Sábado à tarde no Pacaembu. O Vasco tinha 5 titulares da Copa de 58. Nós estamos falando de maio de 58. Portanto, faltavam alguns meses. O Brasil ganhar a primeira Copa, né? A primeira Copa. Vem aqui o time do Vasco, faz 2-0 na gente, uma chuva. 26 do segundo tempo, 2-0 pro Vasco. Aos 40 do segundo tempo, 4-2 pro Palmeiras. O Mazola e o Carabalo de novo viraram o Pacaembu do avesso. Tanto que o técnico da seleção convoca o Mazola por causa desse jogo. E como diz, não convoca o Carabalo porque era uruguaio. Convoca o Mazola por causa desse jogo. Esse jogo, todo palmeirense lá antigamente lembrava. Porque foi um negócio assim fora do comum, né? E depois no cinema conseguiram passar os gols. Um mês depois.
Mas eu e Mazola, esses 2 jogos aí. Mas aí tem a Copa do Mundo, a gente ganha. Quando volta, o Julinho, que não foi para a Copa por opção, mas que jogou até a véspera da Copa na Fiorentina, vem e se incorpora ao Palmeiras. Tem o derby, que a gente não ganhava há 7 anos. 7 anos. 4-0 pra gente, o Julinho librava o Oreco o jogo inteiro. O Oreco vinha da seleção, era reserva do Newton Santos. E centrava para um tal Paulinho fazer gol no Gilmar dos Santos Neves, também da seleção. Então o Palmeiras acertou uma partida. Não ganhava do Corinthians 7 anos, valeu a pena, porque esses 4-0 foi um negócio do outro mundo. Não tinha substituição. Quando faltavam 7 ou 8 minutos para acabar o primeiro tempo, acertaram o Julinho, ele foi para o vestiário machucado. E ficou. Intervalo todo, voltou o time com 10. Aos 11 do segundo tempo, o Julinho voltou. Olha que maluquice. Você contar isso agora, ali, né? Você contar isso agora, os caras... Jota. Para de mentir, né? Jota, que conversa é essa? Consultem os jornais. O Julinho volta e acrescenta 4-0. Foi a primeira vez que eu vi o público invadir o campo sem ser decisão de título. Terminou o jogo, todo mundo pulou para dentro do campo, abraçou, cumprimentou. Não tinha nem televisamento direto, que isso não fazia o jogo de semana, então eles punham todos os clássicos de semana, porque não podia televisar. A prefeitura, alguém deu uma ordem que jogo de domingo tinha que televisar, então eles só punham jogo contra pequeno, que foi o melhor negócio do mundo para o Santos. Porque a televisão só pegava a de Santos e Campinas, não mais que isso. Tentou Taubaté e não deu certo. A televisão só alcançava pegar o jogo de Santos. E não podendo passar os grandes, ela pegava todo o jogo. O Santos do Pelé, que estava começando, passava todos. Além do maior jogador do mundo. Não é o maior. Primeiro, segundo e o terceiro maior jogador do mundo é o Pelé. Depois, em quarto lugar, aí vem Ademir da Guia, Maradona, Cruyff, Puskás, Messi, Cristiano Ronaldo. Todo mundo disputa o quarto lugar. Primeiro e terceiro, Pelé. Pois bem, esse jogo aí, esses 3 jogos de 58, levanta o time do Palmeiras. Já é o Brandão. O segundo turno desse 4-0, Palmeiras e Corinthians, sabe o que o Palmeiras fez? Estreou um goleiro num derby de campeonato. Seu Valdir Joaquim de Moraes. Nada mais, nada menos. 2-1 pro Palmeiras. Ganhamos o primeiro e o segundo turno, depois de tanto tempo sem ganhar. O seu Valdir estreia num derby. Ele me contou, depois ele falou, Jota, eu fiz um amistoso lá no interior, que nem sei se era o time principal, a gente fez um amistoso e eu joguei a primeira vez lá. Mas o jogo oficial, assim, de prestígio, o derby. Ademir da Guia também foi a mesma coisa. Estreou contra o Promeca de Jundiaí, um jogo meio treino assim, e o primeiro jogo do Ademir foi contra o Corinthians, 3-0 pro Palmeiras. Pois muito bem. Aí chega 59. Pô, o Santos... Tá vendo que o Palmeiras marcou 103 gols, o Santos marcou 130. O Pelé fez 38 gols nesse campeonato. Aliás, dizem que foi 41, que houve uma contagem errada. Era deles o campeonato. Mas aí eles deu o soberano. Primeiro jogo lá, do primeiro turno lá. A imprensa paulista não entrou, apanhou todo mundo da imprensa paulista. Apanharam todo mundo, ninguém conseguiu transmitir. A televisão puseram o Aurélio Campos, que era conselheiro do Santos, ficou o jogo todo só falando do Santos. Criou um temor, criou uma raiva, e o Santos goleou o Palmeiras. 7-3. Sábado à noite. Mas tinha segundo turno, que não era como agora, espelhado. Foi assim, logo depois, um mês depois. Não foi espelhado como agora que... Você joga o primeiro turno, depois o último jogo, você vai ser só o último jogo do retorno. Já passou 18 jogos. Não, foi logo. O Palmeiras botou um anúncio de jornal. A partir do meio-dia, o Palmeiras não vai mais permitir a entrada de nenhum veículo, dada a afluência de público. O ônibus do Santos ou chegava antes da meio-dia ou deixava na rua, eles tinham que entrar a pé lá. Começou por aí. Aconteceu tudo nesse jogo. Inauguração daquele prédio que fica atrás, perto da piscina. Não esse que pisca-pisca, um branco que ficava mais para lá. O campo era bem mais para lá também. O campo era colado no trampolim. Eu fui nesse jogo, nesse prédio, que é um primo meu, que mora lá até hoje. Ele tinha comprado o prédio, era a inauguração do prédio, tinha entregue a chave, nós fomos assistir de lá.
Eu assisti esse jogo. 5-1 pro Palmeiras. 5-1, mas... Olha, eu nunca vi a torcida, porque ninguém usava a camisa, né? Não existia hipótese. Ninguém não tinha para vender, só camisa para criança e ainda sem distintivo e sem nada. A mãe da gente que colava o distintivo e o número. Era uma camisa verde com gola branca, só. E de todos os clubes era assim. Pois muito bem, a torcida, eu nunca vi isso na minha vida. A torcida deu umas 3, 4 voltas olímpicas no estádio. Aquela torcida dando volta, comemorando. Foi impressionante. E para finalizar, quando acabou o jogo, não tinha túnel. Você imagina aqui onde, não sei se vocês conheceram, o Bar Inglês. Ali, o alambrado tinha um portão que abria, os jogadores entravam, fechavam o portão, o público ficava atrás. Intervalo, abriu o alambrado assim, um portão, os jogadores entravam, onde depois foi o Bar Inglês, era o vestiário. Fechava de novo, eles entravam. Acabou o jogo, saiu os jogadores, de repente o público forçou, fechou o portão, dentro ficou alguns guardas civis, que era a polícia da época, guarda civil, os repórteres e Jair Rosa Pinto, que já jogava pelo Santos. Jair Rosa Pinto já estava no E para sair. E para eles saírem. A torcida fechou e não deixava eles saírem. Enfim, os juízes pediram rescisão de contrato, porque a torcida, o Palmeiras retirou a segurança dos juízes, deixou eles lá no vestiário, eles saíram pelo meio do público. Este foi o 59. Aí foi as finais. As finais, 2-2, 1-1. E aí foi a grande final. No Pacaembu. Pacaembu. E eu me lembro até hoje de um repórter, só rádio, né? A televisão mostrou esse jogo. Mas o importante, pra você ter uma ideia, os repórteres eram o Milton Parron, Silvio Luiz e o Reale Júnior. Olha o nível dos repórteres da época. O Reale Júnior, esse correspondente da Jovem Pan, aqui Jovem Pan, Paris, né? As margens do Sena. Um deles disse assim, o Pagão e o... Tinha duas dúvidas, o Pagão e o Jair. Eram dúvidas no Santos por contusão, qualquer coisa. Aí foi confirmado, vai jogar Pagão e vai jogar Jair. O cara falou, pobre Palmeiras. Nunca me esqueci da frase. Foi 2-1. Nós chutamos 2 bolas na trave, uma do Romero, outra do Américo. Sozinho, o Américo, o goleiro verde, empurrou na trave. Depois que estava 2-1. Pelé fez de cara, Julinho empatou no primeiro tempo do lado esquerdo, que era raro. Ele era ponta direita, e naquele tempo era difícil colocar assim. Segundo tempo, fizemos de saída o gol do Romero, 2-1. Uma bola na trave do América e uma do Romero no finzinho, que ele chuta lá de baixo, faz uma curva e bate no ângulo e vai para a trave e sai fora. Pois bem, ganhamos o jogo e eu não vou esquecer nunca. Último lance, aquele tempo, 45, acabou, né? Não tinha acréscimos. Não. Lateral, o chinesinho chuta a bola da arquibancada. Demora, volta. Lateral de novo, o chinesinho, nunca me esqueço. Chuta a bola para a arquibancada de novo. Quando dá outro lateral, o Petrobol acaba o jogo. A pressão era tão grande que o árbitro desmaia. O árbitro saiu carregado. Nossa. Desmaia. A pressão... Eu nunca vi comemorarem daquele jeito, porque a gente estava tanto tempo sem ganhar o título. E ganhar do Santos, do Pelé, já campeão do mundo, já o maior, já a França, chamado ele de rei do futebol. Você tem toda a razão. Foi um dos mais importantes títulos que eu vi e comento da história do Palmeiras. Fala, Palmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.